Olá, amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália. É com alegria que novamente participamos deste momento de estudo, nesta casa de oração, que nos envolve a todos em vibrações de amor e de paz. Hoje vamos estudar mais um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os aflitos. A lição de hoje chama-se O Mal e o Remédio. Uma lição trazida pelo Espírito Santo Agostinho, onde ele nos chama à reflexão sobre os verdadeiros objetivos da nossa vida aqui no planeta Terra. Porque, na maioria das vezes, vivemos enganados, achando que o objetivo da vida aqui no plano físico é atender às necessidades do corpo físico, necessidades de alimentação, de sexo, necessidade de conforto, necessidades materiais. E, na verdade, nós somos espíritos eternos, espíritos encarnados. E a vida aqui na Terra tem como objetivo principal o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso. E para alcançarmos este progresso, esse crescimento, muitas vezes precisamos de lições amargas, lições difíceis. Por isso, Santo Agostinho nos fala dos males da vida. E ele começa fazendo uma pergunta: será que a vida aqui no plano físico, que a nossa terra, é um paraíso de harmonia, de tranquilidade? Será que não ouvimos em nossa consciência a voz do profeta a nos dizer que a terra é um vale de lágrimas, onde haverá pranto e ranger de dentes? Santo Agostinho nos pergunta: será que reconhecemos a bondade de Deus somente quando Ele nos proporciona as condições que nós achamos de harmonia e de paz? Será que não conseguimos encontrar Deus no nosso momento de dores e sofrimentos? Então, Santo Agostinho nos chama a refletirmos de uma forma mais amadurecida com relação à nossa vida, com relação ao nosso planeta, dizendo, reforçando que estamos no mundo de expiações e de provações. Como a doutrina espírita nos ensina, a nossa terra é como um grande hospital. E nós, espíritos enfermos, afastados ainda da conduta reta, renascemos aqui para fortalecermos o nosso espírito, para aprendermos a paciência, o amor, o perdão, a caridade espontânea. E essas lições nós precisamos aprendê-las, não somente na teoria, mas vivenciá-las na prática. E somente uma vida de muito sacrifício nos ajuda a exercitar paciência, perdão, amor ao próximo, amor a Deus, confiança em Deus. Por isso, Santo Agostinho nos reflete conosco a respeito do nosso plano físico, da nossa terra, da nossa escola bendita, que a terra é uma grande escola. Mas os alunos somos nós, alunos ainda atrasados. A escola é muito boa, mas as nossas necessidades são grandes, necessidades reais do espírito. E a doutrina espírita nos chama a conhecer o mecanismo das reencarnações. Porque quando estamos no mundo espiritual, antes de pedirmos a Jesus a bênção da reencarnação, a oportunidade de nascermos aqui no plano físico, nós quase sempre estamos vindo de outras vidas aonde não aproveitamos da melhor forma a nossa vida, aonde gastamos mal o nosso tempo, muitas vezes ferimos muitas criaturas, erramos com a nossa família e sempre fazemos uma programação de resgatar os nossos débitos, de aprender novas lições. E para isso escolhemos provas difíceis, porque sem provações nós não conseguimos fixar as lições. É por isso que muitas vezes pedimos a doença do corpo físico, pedimos a tentação da riqueza, pedimos a família difícil,
pedimos o corpo com limites na saúde, e lá no mundo espiritual nós achamos isso muito importante para o nosso aprendizado. Mas quando estamos aqui reencarnados, nós, através do véu do esquecimento, nós achamos que somos injustiçados, mas não existe injustiça nas leis divinas. E no mecanismo da lei de causa e efeito, quando nascemos aqui na Terra, temos algumas lutas para travarmos, e essas lutas são realmente a maior necessidade nossa. Por isso, Emmanuel nos fala que estamos no melhor lugar, na melhor família, na melhor profissão, no melhor bairro, no melhor país, para o nosso crescimento espiritual. Porque com a ajuda dos mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo, foi feita uma programação para que nós evoluíssemos. Mas a evolução nos remete às lutas, ao aprendizado. Muitas vezes as dores que ninguém conhece, nossos problemas emocionais, muitas vezes as limitações do campo físico, muitas vezes a limitação social, as dores em família, os processos obsessivos, tudo isso são dores e nós consideramos como mal, porque não temos a visão global das nossas existências anteriores. Mas, para todos esses males, Santo Agostinho nos indica um remédio, que ele fala que para todos os males o único remédio que existe é a fé, porque quando confiamos em Deus, sabendo que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus nos ama, nós saberemos também que Ele não vai permitir acontecer nenhuma injustiça e que tudo aquilo que passamos são necessidades do nosso espírito. Por isso, quando temos confiança em Deus, quando confiamos em Jesus, nós temos a força, a tranquilidade para passarmos pelas lutas do dia a dia de cabeça erguida, com confiança, né? Nós lembramos aqui uma música que foi feita por presidente da Federação Espírita, antigo presidente Francisco Thyssen, que fala: quando estamos com Jesus, como é a nossa vida? Como são as nossas dores, né? Vou ler aqui a letra da música para a gente refletir com Santo Agostinho, né? Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo será melhor. Então, essa reflexão, essa música nos chama a buscarmos Jesus, porque nos nossos momentos difíceis nós vamos ter a paz, a tranquilidade, e as dores vão parecer apenas pequenos arranhões, por mais difícil que seja a situação. Mas Santo Agostinho nos alerta que sem o remédio da fé, quando temos a dúvida, aí qualquer sofrimento fica muito grande e nós nos deixamos abater. E é aí que o sofrimento vem com todo o seu peso, trazendo grandes prejuízos, porque renascemos aqui na Terra para aprender, para crescer, para evoluir e muitas vezes caímos, desistimos e entramos em novos erros e novos débitos, como nos diz André Luiz, que quando a gente vem nascer aqui no planeta Terra, nós agimos como um homem que tem uma mala de roupa suja para ser lavada. A reencarnação é o nosso momento de lavar as nossas roupas sujas, de consertar os nossos erros do passado. E ele nos diz que alguns de nós, de forma imprudente, em vez de limparmos a roupa suja que trouxemos, nós mergulhamos na lama essas roupas. E assim, no final da nossa vida, na volta ao plano espiritual, não temos nem condição de nos apresentar aos benfeitores que organizaram conosco a nossa encarnação. Perdemos muito tempo, muitas vezes, nos planos inferiores do mundo espiritual. Ora, quando a gente aumenta a sujeira da roupa, é porque falta fé. Porque com a fé, nós limpamos todas as nódoas. Nós não perdemos uma oportunidade
de perdoar ao nosso semelhante, de servir, de amar, de falar a boa palavra, de cultivar o otimismo em nós e incentivarmos o otimismo nas outras criaturas. Por isso, Santo Agostinho nos diz que para todos os males, a fé é o grande remédio, a dúvida é o grande problema, né? Porque aumenta o nosso desespero e nos afasta das soluções justas para os nossos problemas. Por isso que nós convidamos, vamos confiar em Deus, confiar em Jesus, porque assim nós teremos confiança em nós mesmos para vencer nas lutas que Deus nos confiou, para sermos cada dia melhor, apesar das dores que chegarem até nós. Nós queríamos recordar aqui uma lição do livro Ação e Reação, que cita a história de um personagem, Adelino Correia. A lição chama-se Débito Aliviado e mostra a observação dos bons espíritos acompanhando um trabalhador espírita aqui no plano físico que tinha problemas de feridas na pele. E às vezes ele sofria muito, sangrava, mas ele estava sempre trabalhando. E na tarefa espírita, ele ajudava muitas pessoas e estava sempre atento, rogando a Deus que o amparasse, o auxiliasse, mas nunca parou de servir na seara do Mestre. Na sua casa, ele tinha uma filha pequena, adotou 2 crianças e a mulher o abandonou. E ele ficou sozinho cuidando de 3 filhos. E para as dificuldades, os recursos profissionais dele eram pouco, as condições financeiras. Mas o André Luiz, o espírito que estava visitando e acompanhando esse trabalhador da seara do bem, observava que ele mantinha a cabeça erguida, ele era alegre, ele era feliz, ele era trabalhador. E em torno dele existia uma multidão de pessoas satisfeitas, os encarnados e os espíritos do bem, que o incentivavam na prática do bem. O André Luiz pergunta por que tanta luta, tanto sofrimento para aquele espírito que parecia um benfeitor. E os mentores amigos, no plano espiritual da vida, mostram que Adelino Correia, numa encarnação anterior, havia se desviado, porque ele foi criado numa fazenda escravocrata, como filho adotivo de um senhor de engenho e que o tratou como filho verdadeiro e lhe deu o nome, a herança e o cuidava, dando estudo e todas as condições para ele ser uma pessoa de bem. Mas quando esse seu pai adotivo contrai segundas núpcias, casa com a mulher mais nova e vão viver na mesma fazenda, Adelino Correia, nesta última encarnação, havia se apaixonado pela esposa de seu pai. E, considerando isso um sentimento incontrolável, ele planejou a morte do próprio pai e convidou 2 capatazes da fazenda para tocar fogo na casa quando seu pai estivesse sozinho, para que ele morresse queimado nas chamas daquela casa. Assim ele planejou, assim ele executou. Mas depois da morte do seu pai, ele não teve mais tranquilidade no seu pensamento para viver com a mulher que ele tinha escolhido, que era a mesma do pai dele. Foi assim que ele entrou em sofrimentos de culpa e morre sob a obsessão, a influência do seu pai, que, sofrendo no mundo espiritual, queria vingança. Então, durante muitos anos, Adelino Correia, no plano espiritual, passou nas regiões inferiores em grande sofrimento, mas foi resgatado por uma equipe espiritual de um posto de assistência espiritual. E ali ele foi tratado, recuperou a consciência e começou a trabalhar no plano espiritual para conseguir a oportunidade de consertar o seu destino. E foi ali que ele planejou essa nova encarnação e teve a oportunidade de nascer.
porque tinha tocado fogo no pai dele. A sua pele vivia em chamas, as feridas doíam muito. Mas enquanto ele estava trabalhando no bem, ele recebia a proteção espiritual e amenizava os seus sofrimentos. A esposa do seu pai, da outra encarnação, que o incentivou a cometer aquele crime, agora tinha nascido novamente como sua filha e ele tinha que cuidar dela. Mas como ele destruiu um lar, agora também ele foi abandonado pela atual esposa e cuidava sozinho da filhinha. E os dois capatazes que o ajudaram a matar o seu pai, agora estavam reencarnados e eram duas crianças abandonadas que ele adotou. Mas ele fez tudo com boa vontade, com esforço. Então, apesar de ser uma vida de grande sofrimento, Adelino Corrêa estava com seu débito aliviado, porque Deus nosso Pai nos diz, através de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados. E é assim que, continuando, observando esse trabalhador da seara espírita, nas lutas difíceis, André Luiz ainda assiste a uma noite que ele é acordado no meio da noite por um choro de criança na sua porta. E ali Adelino Corrêa se levanta e encontra uma criança abandonada, um recém-nascido. E ele acolhe mais essa criança para os seus cuidados. Aí os mentores, amigos, avisam para André Luiz que agora estava completo o resgate de Adelino Corrêa, porque ele estava recebendo também, como órfão abandonado, o seu paizinho que tinha sido resgatado e tinha sido providenciado a sua reencarnação. E agora ele estava reunindo no seu lar atual tanto a sua vítima como os seus parceiros de crime. Mas, se ele sofria os males da vida, ele tinha o remédio da fé. E este remédio foi que fez que Adelino vencesse com galardia, né? A sua tarefa aqui no plano físico. Assim, também somos todos nós. Cada um tem a sua dor, o seu sofrimento, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas estamos no lugar certo para resgatar os nossos débitos e para construir o nosso futuro. Porque, com certeza, Adelino sai de uma encarnação de lutas, de dificuldades, com muitos méritos para o futuro. E nós também podemos transformar os nossos sofrimentos em aprendizado e em crescimento. Assim, nós gostaríamos de relembrar Emmanuel no livro 50 anos depois, mostrando os cristãos que se entregavam ao sacrifício quando eram mortos nos circos, comidos pelas feras ou alvejados por flechas. Eles cantavam, eles glorificavam a Deus, porque sabia que aquele sofrimento estava resgatando as suas vidas passadas, lançando eles numa nova condição de aprendizado, de alegria, de estar junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel nos deixou no livro 50 anos depois um hino que os cristãos cantavam antes do sacrifício, quando estavam presos nos seus calabouços. A gente queria encerrar essa nossa conversa lembrando esta prece dos aflitos que Emmanuel nos deixa, onde ele diz mais ou menos assim: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de sua mansão divina, Senhor Jesus ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário, de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade,
que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos dos padeceres. Acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos da tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura. O bem consiste em sofrer. Ampara, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhe a fé que transforma o sofrimento e o pranto nos tesouros sacrossantos da vida do seu amor. Assim a gente agradece a atenção, a paciência de todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Fiquem com Deus.